A gente já está no horário e a Jana, trabalhadora da casa, vai fazer o preparo de hoje. Boa noite a todos. O preparo de hoje é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado por Joana de Ângeles. Capítulo é 86. Insiste na preservação da tua saúde. Muitas enfermidades têm origem no temperamento desajustado, nas emoções em desalinho e influências espirituais negativas. A ansiedade, o medo, o pessimismo, a ira, o ciúme e o ódio são responsáveis por males que ainda não se encontram catalogados, prejudicando a saúde física, emocional e mental. Esforça-te por permanecer em paz, cultivando os pensamentos bons que te propiciarão inestimáveis benefícios. Conforme preferires mentalmente, assim te será a existência. Gente, aqui dentro não tem mais como a gente pensar que nós somos meramente um corpo físico. Somos muito mais do que isso. E o que nos rege, o que nos comanda, não vem ser meramente um cérebro físico, mas sim o que está por trás disso tudo, no nosso espírito, nosso próprio corpo mental. Nos cursos, nas palestras, o tempo todo nós estamos ouvindo falar sobre isso, né? E pensar que o adoecimento do nosso corpo é porque simplesmente um vírus, uma bactéria, eles vieram aqui e se instalaram, não dá. Não dá mais para assim, apenas, no caso, encararmos por essa forma. Porque se pensarmos assim, ok, mas o que faz com que uma pessoa, no mesmo local que outra, pegue esse vírus e a outra não? Ah, sistema imunológico. Ok, mas quem que determinou isso? Será que Deus trabalha com a gente como se fosse uma roleta russa em que para uma pessoa dá aleatoriamente uma boa imunidade, para outra não? É porque tem alguma coisa muito maior por trás disso. E quem comanda tudo isso? É a nossa mente, é o nosso espírito, está dentro de nós. Se fisicamente nos preocupamos em estarmos em um local saudável, sem vírus ou bactérias, ou queremos limpar muito a nossa casa, por que também nós não preservamos o nosso espírito em relação a vírus e bactérias mentais? Pensamentos negativos, ódios, raivas não trabalhadas, um ambiente com uma conversa muito pesada, muito negativa, muito para baixo, em críticas, em muitas acusações. E vemos hoje um momento muito complicado, porque se nós ligarmos o rádio, ligarmos a televisão, o que mais encontramos são notícias ruins, são instigando a questão do ódio, instigando a questão da revolta, né, dentro de nós, no meio, no ambiente, e muitas vezes em programas que não nos acrescentam positivamente. Então, por que nós também nos protegemos desses vírus, dessas bactérias mentais, e procuramos entrar sempre em harmonia, num bom pensamento, procurarmos estar em equilíbrio, e ficarmos em equilíbrio o tempo todo, por mais complicado que seja. Se queremos preservar a saúde do nosso corpo, para que realmente ele não adoeça, temos que preservar a saúde da nossa mente. E Mednesp e também o nosso próprio congresso são fontes muito boas para a gente chegar aí, né, ainda mais, né, cultivar isso na nossa mente. Uma boa palestra a todos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de nos reunirmos diante de Ti, da Tua força, da Tua energia, para que possamos todos aprender, para que possamos todos sentir o Teu amor e, graças a Deus, nos harmonizar, nos equilibrar através de todo conhecimento. Pedimos então a Joana de Ângeles, nossa veneranda, que envolva o Fernando Lucena, que ele vai dividir com nós os seus estudos e que a gente possa aprender dentro do nosso coração. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Alô? Estou? Boa noite, gente. Tudo bem? Maravilha. Pronto. Para a noite de hoje, a nossa conversa está aqui. O desprendimento dos bens terrenos. Naturalmente, como não sou assim, um grande entendido da doutrina,
Normalmente, quando chega o tema, a gente passa obrigatoriamente por 3 fontes, bebe de 3 fontes. Obviamente do Evangelho, Divaldo, Joana, e tenta, através da nossa ampla internet, buscar um pouquinho mais de informação, não vou dizer conhecimento, porque essa é a pretensão, que a gente transforme a informação em conhecimento, e mais ainda do Espiritismo, que a gente consiga transformar em prática. Mas que a gente consiga aí reunir um pouco mais de informação para clarear o nosso entendimento sobre o tema. A primeira sensação que eu tive, olhando para o tema, já levando uma premissa que o Espiritismo nos deixa, de que não existe o acaso, nada é por acaso. Então, se Kardec, através da espiritualidade que consultou, dá o título a esse capítulo, ou este tópico do capítulo, desprendimento dos bens terrenos, existe uma informação ali de que só precisa desprender quem está preso. Naturalmente, por a gente viver num mundo de provas e expiações e num mundo onde a inclinação para o material ainda é maior do que para o moral e para o espiritual, é natural que venha esse tipo de aviso, que venha esse tipo de recado, para que a gente, pouco a pouco, possa se desprender dessas coisas que, sinceramente, não fazem e nem farão diferença na nossa caminhada espiritual. E tal como a moça da foto aqui, a gente possa entender do que a gente realmente precisa dentro daquela malinha. A malinha que a gente chega e a malinha que a gente parte. Então, vamos dar uma olhadinha. E o capítulo 16, que não se pode servir a Deus e a Mamon, é um capítulo extenso. E dentro desse capítulo, no penúltimo tópico, tem aí o desprendimento dos bens terrenos e várias outras passagens que vocês conhecem, como Jesus na casa de Zaqueu, ali está cada, mas é casa de Zaqueu, parábola dos talentos e várias outras partes. Então, todo esse capítulo aqui fala sobre esse duelo que a gente vive praticando entre o material e o espiritual, entre o que vale a pena e o que não vale tanto a pena. Para onde que a gente está destinando o nosso foco, para onde a gente deveria destinar o nosso foco. Muito bem. Está aí, mundo material e mundo de provas e expiações. Então, como já foi dito, a matéria está em volta da gente, a gente ainda depende da matéria, e isso não é nenhum demérito, absolutamente. É por isso que a gente está aqui, é para aprender, é para viver essa experiência. E como provas e expiações, a gente sofre, né? E como foi o início aqui do prefácio feito pela Dedê. É tanta emoção, é tanto sentimento, é tanta coisa ruim que está acontecendo, mas assim, sinceramente, se a gente esperava que fosse ser diferente disso, o guia turístico que te botou nessa viagem te enganou, entendeu? O que te vendeu o pacote turístico aí te enganou, porque era exatamente isso que esperava, né? O que esperava a gente. Em maior e menor intensidade, em maior e menor frequência, mas assim, ausente não ia. Mas assim, é duro passar por isso, não é fácil, né? E mais ainda, né, manter o nosso equilíbrio diante de tantos inputs que a gente recebe, de tantas tentações que a gente recebe no dia a dia. Muito bem. Então eu vou trazer esse primeiro assim para começar, que é uma passagenzinha que tem desse senhor simpático aí, que é o Constantine Lacordaire, não sei se é exatamente assim que fala, mas vou tentar dar um pouquinho só de entonação para parecer mais correto. Mas assim, em 1863, esse padre, entre várias outras coisas, ele descreve uma passagenzinha que eu quero dividir aqui com vocês. A primeira delas diz o seguinte: nós nos devemos uns aos outros. Como a gente não faz a menor ideia, pelo menos eu e grande parte das pessoas que eu conheço, se não quase que todas, do que já aconteceu com a gente no passado, do que a gente foi, o que a gente fez, e aí alguns costumam dizer, ainda bem que não, né? Outros falam, poxa, mas eu tenho um pouquinho de curiosidade, quem sabe um dia será revelado. Então a gente não tem como afirmar se a posição que a gente ocupa hoje, a relação que a gente tem com o nosso próximo, seja ele quem for, familiar, amigo, colega de trabalho, ou que seja até aquele passante que a gente cruza quase que todo dia, mas mal e porcamente conhece, né? Quanto mais nem amigo é.
A gente não sabe qual foi a posição do passado, então a gente não sabe o que a gente causou àquela pessoa, até se a gente não causou nada, pelo contrário, ela nos causou. Enfim, a mensagem aqui é de que a gente deve alguma coisa um para o outro. Então, cuidado nessa relação com o próximo. Não é senão por uma união sincera e fraternal entre espíritos e encarnados que a regeneração será possível. Então, assim, vamos lá, vou aqui, dentro da minha capacidade, resumir ao pé da letra. Não tem outro jeito senão a gente se entender. Beleza? Então, enquanto a gente não se acomodar aqui na nossa toca, a gente vai ser que nem porco-espinho que vive se espetando. Mas até a gente entender que a gente pode se acomodar um pouquinho, um aquecer o outro, vai ficar bom para todo mundo. Mas enquanto a gente ficar na política de farinha pouca, meu pirão primeiro, pense que o do lado pensa da mesma forma. E em algum momento faltará para você também. Porque o vento que venta lá, venta cá. Então a gente entra numa de se entender e de não achar que a gente sabe mais do que o outro, de que a gente tem razão. Por que eu digo isso, gente? Até o Trump acha que tem razão. Tenho certeza que ele não faz, se for entrevistá-lo, fala assim, não sei, hoje eu acordei, não tenho nem ideia de por que eu estou fazendo isso. Aliás, já busco socorro médico há muito tempo, mas não consigo. Então ele tem uma razão para os maiores absurdos que ele pensa, e qualquer pessoa. O psicopata tem razão. Todo mundo tem razão naquilo que faz. Então, se a gente não parar e não cair a ficha, literalmente, que a gente precisa se entender, vai ficar complicado. E aí ele anda mais um pouquinho, e num outro pedaço ele diz o seguinte, vosso apego, nós, o nosso, aos bens terrenos, é um dos principais entraves ao seu desenvolvimento moral e espiritual. Ou seja, esse acordo que a gente tem que fazer entre nós, e que só vai vir pelo desenvolvimento espiritual e moral, é justamente o bem terreno que é o maior entrave, é a maior barreira. Onde a gente traz com a gente uma necessidade de ter mais, primeiro de ter, ao invés de ser, mas de ter mais do que o outro. Veja bem, não justifica, mal e porcamente explica. Mas talvez grande parte da gente tenha crescido dentro de uma concepção de que se eu fiz, eu mereço. Se eu tenho, é porque eu conquistei. E não existe vergonha nenhuma nisso. Aliás, quem tem muito, em princípio, fez por onde? A Lava Jato tenta transformar isso em num outro caminho. Mas, assim, em princípio, ele trabalhou para isso, ele merece. É o princípio da meritocracia. Se dá mais àquele que merece mais. Dentro do Espiritismo, a gente tem um desdobramento disso. Mas será cobrado daquele que a mais foi dado. É que a gente não lembra desse resto da frase. Mas é bom ter. A gente não pode entrar aqui num discurso hipócrita, até porque eu digo uma coisa para vocês. Se livrar daquilo que a gente, literalmente, se livrar daquilo que a gente tem, ou tratar mal aquela fortuna que nos foi entregue, está muito mais para desprezo e falta de respeito do que desapego. Então não é só uma atitude de se livrar daquilo que tem. Mas entender que, dependendo da situação, será que eu preciso de tudo que eu tenho? E será que eu não posso repartir aquilo que eu tenho? E não repartir aquilo que eu não quero mais? Pois se você não quer mais, a pergunta é, por que o outro deveria querer? Ah, porque para quem não tem nada, isso aqui está bom. Por que esse é o pensamento? Mas que o pensamento existe, existe. Convido todos a vocês aqui a visitar as doações que chegam a casa. Vocês vão ver roupas rasgadas sendo entregues, vocês vão ver aparelhos quebrados que são doados. Vocês vão ver pé trocado, um 42 com um 37. Dá. Se a gente encontrar 2 sacis, a gente até consegue, entendeu? Mas assim, ainda por cima que tem esse tamanho de pé. Mas assim, é aquilo que está ocupando espaço na minha casa, então eu me livro disso. E chamo essa atitude de doação. Isso não é doação. Isso não é desapego. Acho que a gente está pertinho do desapego quando a gente consegue pegar aquela coisa que a gente mais gosta, que a gente não consegue calcular como é que vai ser minha vida sem isso, e abrir mão disso. Aí eu acho que a gente chega pertinho da ideia que Jesus está tentando passar para a gente, que a espiritualidade está tentando passar para a gente. Então a gente, como espírito, então eu sempre prefiro trazer aqui do que tentar ficar desenhando aqui. Não é. Então, esse aqui, entendam por definição o espírito,
a gente tem aqui um caminho que é o caminho do intelectual, que é um caminho que a gente tem que desenvolver, que a gente tem que seguir. Foi dito para a gente, instruí-vos, está lá o mandamento. Então, a capacidade intelectual deve e tem que ser desenvolvida, mas eu não posso esquecer da moral. E elas caminham de forma completamente diferente. Podemos conhecer pessoas extremamente desenvolvidas moralmente, nem tanto intelectualmente, e vice-versa. Uma não puxa a outra. Uma não provoca a outra. São duas buscas que eu, espírito, tenho que fazer. Só que nessa busca intelectual e moral, eu tenho... Opa, peraí. Eu tenho o material em volta de mim e eu tenho o espiritual. Então, eu até coloquei do mesmo lado, mas é através da instrução que eu compreendo, às vezes, um pouco mais do mundo espiritual. É através do mundo material que eu consigo até exercer o meu papel moral de doação. Então, quer dizer, não tem aquilo de ou, é e. Então, são 4 áreas que a gente tem que desenvolver, são 4 áreas que a gente tem que lidar. E essa é a nossa, digamos assim, a nossa missão enquanto existência material, enquanto existência humana. E eu trouxe essa tabelinha há um tempo atrás, e aí eu recuperei para trazer para vocês, né? Então a gente vive no nosso dia entre essa coisa do moral, do espiritual, do material, do intelectual. A gente vive descobrindo e buscando coisas. E aí eu vou colocar para vocês aqui em 2 vetores. Um vetor chamado de valor e um vetor chamado de disponibilidade. E aí eu queria que vocês entendessem que esse aqui é o ponto zero. Então o primeiro ponto zero é 0 de valor e 0 de disponível. Eu não dou valor e também aquilo não me pertence em termos de mundo. Quer dizer, eu não sei que não tenho. Automaticamente, o que vai acontecer? Aquele primeiro quadrante é o que a gente chama de não percebido. Eu não dou valor àquilo. E como também não tenho disponível, é capaz de passar minha vida inteira. E outro dia, eu tive uma outra casa, e conversando com uma das dirigentes da casa, ela me falou o seguinte: a gente atende uma comunidade aqui, XYZ, pertinho da gente aqui, pertinho da Barra. E outro dia a gente pegou um grupo de pré-adolescentes, então tinha ali dentro do grupo pessoas, crianças com 8 anos até 14 anos. E levamos no shopping. Eles nunca tinham ido a um shopping. Vou repetir, aqui do lado da Barra. A maior atração para eles foi a escada rolante. Adoraram ficar subindo e descendo. Escada rolante. Gente, nunca dei valor àquilo porque aquilo não existia no meu mundo. Mas a partir do momento que eu comecei a perceber que estava ali disponível, eu falo, pô, que barato, que legal. Agora começa a brincadeira. Para onde que a gente vai crescer? Se a gente crescer para o lado de cá, que é disponível em grande quantidade e eu valorizo pouco, qual é a minha tendência? Desperdiçar. Então é mais ou menos quando a gente tem aquele pecado da gula. É mais comida do que a gente precisa. Portanto, está ali disponível. Ah, eu não quero comer mais. O que acontece? Jogo fora. Começo a desperdiçar. Ao contrário, aquilo que eu valorizo muito, mas não está disponível para mim, é desejo. Então a gente sempre quer aquilo que a gente não tem. E a partir do momento que a gente tem, corre um sério risco de ter aquilo em grande quantidade e começar a desperdiçar. Olha que loucura. A gente valoriza a busca. Quando a gente tem, a gente desvaloriza. Então a gente sempre está na falta. A gente sempre quer aquilo que o outro tem ou que a gente não tem. Isso é bacana, que movimenta a gente. Mas aí, aqui é a história do ônus e bônus. Aquilo que movimenta, às vezes, também atrapalha. Automaticamente, é claro que isso daqui vai ser o bem-estar, né? Tudo que eu desejo, eu tenho disponível na medida. Que espetáculo. Não existe a carência para mim. Não existe abundância também. Está tudo na medida. Isso dá um bem-estar, dá um conforto, dá uma segurança fantástico. Ok? Tranquilo? Onde é que está o problema disso aqui? Que tudo isso aqui é uma questão de percepção. Tem gente que acha que o que falta para ela é felicidade. E não é que ela é extremamente feliz? Ela que não sabe. Tem gente que acha que falta coisa da vida dela. Até conhecer gente que tem menos da metade
e está muito mais tranquilo e em paz de espírito do que ela. Então, a gente não, se você fosse perguntar, por exemplo, né, isso é uma frase clássica dentro da administração, que se Ford, Henry Ford, fosse perguntar para os clientes da época o que eles gostariam, eles iam falar o quê? Cavalos mais rápidos. Nunca o cara ia pensar em carro. Porque aquilo não era disponível na época, portanto não tinha valor. Se eu perguntasse para vocês, há 20 anos atrás, desejas um smartphone? Primeiro me explicou smart e depois fone. Fone eu já faço ideia, mas o que vinha a ser o smart? E hoje praticamente a gente não vive sem ele. O que geralmente prende a gente, então, dentro dessa percepção, dentro dessa coisa do material, do moral, do espiritual, do intelectual? E aí, vejam bem, não tenho a menor pretensão de tirar aqui com vocês de psicólogo. Não sou. Dúvidas, minha esposa, ela é. Né? Então, olha só, psiquiatra, não sou. Por revelações e por orientações da Loura, eu estou mais para psicopata do que os outros psiqui aí que a gente está falando. Então, tem a menor pretensão aqui, tá? Só vou reunir e coisas que eu não sabia, eu fui lá dar uma olhada e assim, desculpa, se não foi exatamente o correto que eu estou colocando, não tem problema, deleta e depois pega a informação correta. Mas vamos lá, o que geralmente nos prende? Trazer o primeiro tradicional, grana. E eu não vou ficar nesse discurso hipócrita aqui de que não, que é isso, não, tem que se livrar de dinheiro. Gente, dinheiro é bom. Não tem nada contra o dinheiro. O que a gente realmente é chamado aqui na casa, inclusive por Jesus, é o que a gente faz com ele. Mas o problema não é ele. O dinheiro bem destinado é um espetáculo, ele movimenta, ele desenvolve, ele dá condições. Tudo aquilo que a gente vê naquele quadrinho, eu tenho chance de desenvolver o intelectual, eu tenho chance de poder trazer... Olha quanta coisa que essa obra, por exemplo, chamada Seja, pode fazer. E eu te pergunto, como isso daqui faz para ficar em pé? Esse ar-condicionado não movimenta por ectoplasma. As cadeiras que a gente está sentado, a iluminação que tem, o aparelho que projeta, tudo isso depende de grana. Então é grana que movimenta por detrás. Então não é esse vil metal que a gente tem que, não, isso aí não é de Deus. Não, é de Deus sim, não tem problema nenhum. Agora, o que a gente faz com ele, como que a gente se prende a ele, isso é outro assunto. O que mais que prende a gente? Os nossos bens materiais. Pô, é bom pra caramba ter uma casa, vai. Não, mas Jesus não tinha uma pedra, mas Jesus. Ok? Se ele pudesse sacar o fundo de garantia na época, talvez ele pudesse dar entrada, né? Mas assim, ter uma casa é bom pra caramba. Então não adianta ficar entrando nesse papo, entendeu? Santificado. Não é bom ter uma casa, é bom ter um carro, é bom ter uma bicicleta, é bom ter um material. Aí, continuando ali, eu não sei por que passou de repente por mim, alguns aqui talvez conheçam mais do que eu estou falando, mas celular. Gente, é impressionante. A gente sai de casa hoje duro, sem cartão, sem RG. Mas sem celular não dá um vazio. Você só não volta porque se você tiver hora marcada e compromisso e fala assim, e não posso faltar, não posso chegar atrasado. Mas assim, o dia inteiro sem celular. Olha, eu estou falando com vocês porque assim, a gente atendendo determinadas empresas, olha, a gente leva o pessoal assim, para aquele resort, para hotéis, para fazer programas de final de semana inteiro. Cara, o que você pedir para a galera faz. Rasteja na lama, sobe na árvore. Né? Come minhoca. Agora, o celular tem que deixar na recepção do hotel e só pega na saída. Mas é movimento motim. Vocês não têm o direito de fazer isso, não é para isso, eu estou aqui porque eu estou pagando. É horroroso tirar esse aparelho das pessoas. E aí, quando eu comecei a olhar, eu fui um pouquinho mais adiante. Você conhece esse bichinho? Da Era do Gelo? Não, realiza. Assim, não sei se o autor botou com essa intenção. Mas, galera, olha só, quem não viu, veja. E aí eu não vou dar aqui muito spoiler, não. Esse bichinho, por causa dessa noz, aqui que tá... Você precisa ver o que ele faz o filme inteiro, e já está, acho que no 3 ou 4, né? Ele continua atrás, ele já acabou com cidades por causa disso. Já pôs a vida dele em risco, mas pela busca de ter aquilo ali. E o pior é que é o seguinte, ele tem e não come. Porque já chegou para ele uma possibilidade que é o seguinte, eu quero ficar com isso. Então é a busca dele durante o filme dele. E eu fiquei olhando, será que a gente não tem um pouquinho disso também, não? Desse esquisitinho? De coisas que a gente busca a vida inteira. E quando tem, a pergunta é, ok, chegou?
E aí se junta as duas coisas, isso com o slide anterior. Ah, celular. Ah, tá. Mas juro que eu não entendi. Gente, é gravado ao vivo, pode falar, eu não entendi. É para dar esse recado? Ah, alguém esqueceu. Gente, que desapego, que exemplo lindo. A pessoa esqueceu e não sabe esqueceu. Olha por quê? Porque estava num curso de autocura. Curado, milagre! Milagre! Olha, a pessoa está curada, que coisa boa. Mas olha, quem é o dono depois pega aqui. Aí, olha, aí você pega o dinheiro, e aí tem aquela máxima que a gente diz, né? A gente perde vida para ganhar dinheiro e depois gasta dinheiro para recuperar a vida. Pessoas, a gente costuma prender também e nos prendem. É minha, é meu, ninguém tinha o direito de tirar ela de mim, aquela coisa toda. Não vou entrar nisso daqui, porque isso aqui vocês já escutaram em vários outros episódios. Mas também é uma coisa que prende a gente. É difícil dar tchau para algumas pessoas. Muito complicado, muito complicado. Dentro das pessoas tem eu mesmo. E aí, para não botar nenhuma foto aqui, para não preterir ninguém, vamos pegar aqui um personagem, um coringa. Mas a gente se sente tão dono da gente. A gente acha que a gente é dono desse corpício que foi emprestado para a gente passar por essa existência. E o que a gente faz com o corpo, tem gente que perde a noção. Transforma. Não é desenvolve e evolui, transforma. E nunca está satisfeito. Chega ao ponto de ficar transfigurado pela falta de respeito com aquele bem que lhe foi emprestado, não é seu. Emoção. A gente também fica preso a emoções? Aí chegou a parte que eu não sou psicólogo, mas, assim, emoção e sentimento. Eu costumava achar que era sinônimo, não é. E aí, na parte mais assim, mais simplesinha, eu fui lá ver o seguinte: emoção desencadeia sentimento. E dependendo do sentimento, ele retroalimenta a emoção. Então, amor. Aí eu tenho um sentimento de carinho. E dependendo da intensidade do carinho, eu aumento o amor. Essa é a parte boa da história. Mas vamos lá, raiva. Eu começo a ficar com ódio. Eu começo a ter sentimento de vingança. E isso retroalimenta, e cada vez mais eu tenho raiva. E cada vez mais eu tenho mais ódio, que não cabe em mim. Tanto que é uma expressão que muita gente diz o seguinte: amigo, foi maior do que eu. Eu não ia falar, eu não ia dizer, eu não ia responder, mas na hora veio. O que é isso? É a emoção natural de todo e qualquer ser humano. Onde é que está o problema da emoção e do sentimento? Na gestão. E a gente às vezes não consegue gerenciar. Veio e saiu. Não era para falar, mas eu disse. Não era para aparecer. Fernando, você não precisa dizer nada. A sua cara já disse. Jura? Pela sua cara eu vi. Então, quer dizer, de um jeito ou de outro, eu já consegui gerenciar a língua, mas não consegui ainda gerenciar o olho, não consegui gerenciar ainda a testa, o franzido. E aí a gente desenvolve uma porção de sentimento que a gente vem trazendo. Dessas outras encadernações que a gente teve aí, a gente vem trazendo tudo que é sentimento, tudo que é emoção que a gente costuma ter. Aí você tem um pouquinho da cultura. Então a gente vai ter, dependendo do país, dependendo da região, do globo que a gente ocupa, sentimentos e emoções são mais naturais, são mais latentes, são até, digamos assim, tratadas de forma diferente. É engraçado que, por exemplo, para determinados locais, se você chega atrasado numa reunião, por exemplo, em determinados locais, tem pessoas que nem entram, estou atrasado. E atrasado para ele é 1 minuto. Já começou, então estou atrasado. Tem outras que, se entrarem, vão entrar quase que rastejando. E, pelo amor de Deus, que não me percebam. Já em outros locais, e esses alguns a gente conhece bem, tem gente, às vezes, que chega atrasado e fala assim: oi, gente! Beleza? Foi mal, desculpa, cheguei atrasado. E interrompe. E acha legal, por quê? Porque a extroversão é mais importante do que a pontualidade. Eu ser gente boa é mais importante do que eu ser responsável. Isso são emoções e sentimentos que a gente vai desenvolvendo e que a gente vai tendo que gerenciar, mas elas nos prendem. Perfeito. Aí, peguei aqui uma passagenzinha de
Divaldo Pereira Franco, 2016, ditado por Joana de Ângeles, onde ele diz o seguinte: o homem moderno, levado pela sede de conquistar mais e mais, esquece de si mesmo. Conquista o sistema solar, mas perde a paz. Descobre o mecanismo da vida e despreza a própria existência. Realiza incursões vitoriosas nas partículas que compõem o átomo, mas desagrega-se interiormente. Sonha com amor e se entorpece nas paixões infelizes. Aspira a felicidade, mas intoxica nos gozos brutalizantes. Importantes, sim, as conquistas intelectuais que geram o progresso e o bem-estar da humanidade. No entanto, é imprescindível cultivar o solo dos corações, onde as flores das virtudes possam germinar e crescer, gerando felicidade e paz realmente verdadeiras. Muito bem. Então a gente entra na proposta do capítulo, que é do despreendimento. E no despreendimento, uma coisinha que eu peguei lá e achei legal dividir com vocês é: despreendimento não é abandonar bens. Então eu falei isso no início, e é legal a gente ter isso na cabeça. Não os bens que se possui, por isso é desprezo e pouco apreço. Então não é isso, não é se livrar, é repartir, é doar, é abrir mão, mas não é se livrar. A verdadeira renúncia é aquela em que se pode viver dentro das maiores glórias, ou seja, super bem, sem que a vaidade e o orgulho comandem um coração. Então vamos pegar aqui, por exemplo, doei e estou tranquilo, não foi um pedaço de mim embora junto com isso. Abri mão, desapeguei, e não sou capaz de, num momento na frente, quando ver aquela pessoa lá usando, falar assim: foi eu que dei. É a história de dar com uma mão e pegar com a outra. Isso às vezes tem, porque a gente assim se sente bem, né? Quando a gente vê que a gente, por exemplo, doou certa coisa e aquela pessoa está ali, ou por exemplo, você está aqui na cesta básica e você deu um leite e chegou no final de semana, a pessoa que estava ali veio buscar o leite, você... Poxa, que satisfação, eu ajudei, eu colaborei. Guarda isso dentro de você. Primeiro que pelo que o Espiritismo diz, primeiro e unicamente por isso, pelo que o Espiritismo diz, quem ajuda é o mais ajudado. Quem recebe o chamado de ajuda é o que mais precisa ajudar. É o que mais deve... Vamos lembrar do primeiro slide? Somos devedores uns dos outros. Então, para aquele que eu estou esticando a mão, quem sabe o que eu fiz no passado? De repente, com aquele mesmo aquele. Então, não se coloca numa posição de que bom, sabia? Hoje eu tenho uma posição na vida que eu não só tenho para mim e para minha família, como também para poder dar para os outros. Gente, isso não é virtude nenhuma. Dentro da mensagem de Jesus, isso é praticamente uma obrigação, a da repartição. A de oferecer para o próximo aquilo que você gostaria que fosse oferecido para você. E aí começa no caminho Joana de solução. Primeira coisa que ela pede: ora e vigia. Então ela repete, ou a gente decora, ou a gente entende. Violência não castigue a mansidão. Vamos orar e vigiar para que a violência que está em volta da gente não contamine a ponto da gente achar que esse é o caminho. De perder a mansidão a ponto de dizer o seguinte: a justificativa para eu ter sido violento é porque foram comigo. Eu sei que é muito duro quando alguma coisa ruim bate na nossa porta. Enquanto está acontecendo com alguém que a gente mal conhece, a gente lamenta. A gente fala: poxa, eu não sei o que seria se acontecesse comigo. É bom que você saiba, sim. Porque talvez você seja chamado ainda nessa existência a esse testemunho. E eu não posso perder essa paz. Então, se não pegou você de sobressalto, se você está te dando um tempo de se preparar, prepare-se, porque pode ser que aconteça. Que a intolerância não segue a compreensão. Que a gente não fique cego por isso. Então a Dedê tem muita razão. É rádio, é televisão, é jornal, é tudo bombardeando. Mas, gente, numa boa, sério,
Vamos atirar a primeira pedra? E se fôssemos nós que lá estivéssemos? Com certeza a gente ia dizer não a toda qualquer oferta e escusa que nos fosse feita. Mas, Fernando, não foi nem escusa, não. O máximo que me ofereceram foi uma posição para minha sobrinha, que precisava tanto trabalhar, e conseguiram encaixar ela lá, vai. Uma carteirada lá. Gente, e o que é isso? Qual o nome que você dá para isso? Qual é o nome para furar fila? Qual é o nome para chegar num show super cheio e conhecer o cara da porta e ele falar, pode vir, vem, passa à frente de todo mundo? Qual é o nome disso? Porque na Bíblia e dentro do Evangelho, ele diz que o pecado e o milagre mora no detalhe. E a gente aprendeu como mãe, né? Roubar um botão ou roubar 1 milhão é ladrão do mesmo jeito. A prepotência não perturbe a serenidade. Que a gente possa acumular matéria, que a gente possa acumular e distribuir, mas que jamais a gente deixe de ser sereno em prol de ser um prepotente. Que o ódio não maltrate o amor. É difícil, gente. Nada do que eu estou colocando aqui para vocês, eu tenho para mim muito bem resolvido. Absolutamente. É complicado pra caramba. Mas assim, não dá mais, como Jana falou, para aqui dentro a gente negar certas coisas. Até porque já foi dito pra gente que quem erra sabendo, erra 2 vezes. Então a mensagem chega pra gente que diz exatamente isso. Esse é o pedido. E é compreensível, não está lá ninguém castigando porque você não consegue. E se não passar de ano, a gente até vai ter que fazer o quê? Repetir de ano, que é uma nova encadernação que a gente vai ter que fazer. Então beleza, que seja. Mas assim, é uma proposta, é um pedido, é um caminho. Que o amor próprio não persiga a fraternidade. Isso para mim aqui, em outras palavras, é a história do farinha pouca, meu pirão primeiro. É o contrário. Antes de pensar em mim, eu tenho que pensar no próximo. Ou, no mínimo, amar a mim na mesma proporção que amo o meu próximo. Então, no mínimo, ter a mesma condição. Se eu estou largando um pouco na frente, isso está em desacordo com a lei divina. Ponto. Tem algumas lendas que tem, uma que fala sobre Demóstenes, que era um grande sábio da Grécia Antiga. E aí tem várias passagens sobre ele, cada uma bastante interessante. Na verdade, ele era o cara que sabia viver e fazer piada com tudo. E aí tem uma passagenzinha de que ele vai se desapegando de tudo que ele tinha, e um dia, praticamente com a veste na mão e uma canequinha na mão, ele passa pela cidade e vê uma criança tomando água no côncavo da mão. E ele falou assim, nessa hora eu cheguei à conclusão de que ainda tenho mais do que preciso. Jogou fora a caneca e continuou caminhando. Que nem da caneca eu preciso, está ali a criança bebendo água do mesmo jeito que... E sem caneca. Então, quer dizer, eu não vou deixar de beber água com ou sem caneca. Então, o que eu tenho hoje que eu podia repartir? O que eu tenho hoje que eu podia me livrar? E quanto mais eu me livro, mais livre eu sou. Então, a mensagem que a gente tem é que despreendimento é liberdade e o apego é escravidão. E aí, caminhando aí para o nosso encerramento, estou praticamente aí no time, né? Eu peguei aqui fora das leituras obrigatórias, como eu falei para vocês, peguei por acaso aqui, ou não por acaso, um pedacinho do livro Luzes no Caminho, de Richard Simonet. Tem várias obras dele aqui na livraria da casa, e é bastante interessante a forma como ele trata o espiritismo e as mensagens espíritas. E aí ele tem uma passagem que ele diz o seguinte, a convite desse slide. Simplicidade, simplicidade. Ser como as rosas, o céu sem fim, a árvore e o rio, porque não há de ser toda a gente também assim. Ser como as rosas, bocas vermelhas que não disseram nunca a ninguém que tem perfumes, mas as abelhas e os homens sabem que elas têm. Ser como o espaço, que é azul de longe, de perto é nada, mas quem o vê, árvores, aves, olhos de monge, busca-o mesmo sem saber porquê. Ser como o rio cheio de graça, que move o moinho, dá vida ao lar, fecunda as terras, e rindo passa, despretensioso, sempre a cantar. Ou ser como a árvore,
Aos lavradores dá lenha e fruto, dá sombra e paz, dá ninho às aves, ao inseto flores. Mas nada sabe do bem que faz. Felicidade, sonho sombrio. Feliz é o simples, que sabe ser como o ar, as rosas, as árvores e o rio. Simples, mas simples sem saber que o é. Ok? Então, gente, chegando aí ao nosso final, tendo essa questão, eu acho que o capítulo nos convida a uma reflexão, e pelo menos a minha proposta aqui é de poder trazer algumas informações que a gente possa parar e pensar, e tomar uma atitude certa ou errada, na dúvida, que seja em prol do caminho que Deus ilumina como se fosse aquela pista de aterrissagem de aeroporto, onde vai acendendo as luzinhas, e ali a gente sabe que é o local correto da gente aterrissar. Fora dali, a gente perdeu o GPS da direção. Então, que a gente possa, através, não somente dessa leitura, mas de outras que nos cheguem, realmente parar para pensar o significado daquilo que a gente tem, daquilo que cerca, da nossa existência e de nossa relação e responsabilidade com relação ao nosso próximo. Beijo no coração de todos, obrigado.